E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Valdir, bolsista do PIBID. E hoje, né, juntamente com minha dupla, Valdemir, né, não Valdemir? E aí, galera, beleza? Aqui é Valdemir, também bolsista do PIBID, tá? Juntamente com o Valdir também, a gente vai estar tratando aí com vocês, né, o tema de eletromagnetismo, vocês já estavam vendo com o Newton, né? Só que a gente vem trazendo de uma forma diferente, tá? Que é tentando interligar o eletromagnetismo juntamente com a astronomia. Como é que eles se interligam, quais são os fenômenos que trabalham o eletromagnetismo, os fenômenos astronômicos, tá? Não é isso, Valdir? Isso, exatamente. A gente vai apresentar, né, o slide e a gente vai apresentar, no caso, uma introdução, né, coisas que vocês já estão um pouco familiarizados sobre a origem do magnetismo e um pouco mais para frente a gente vai aprofundar um pouco, né, nesse tema que é o eletromagnetismo e a astronomia. Pronto, então, simbora, né? Gente, seguinte, então, o termo magnetismo, né, ele tem origem do nome dele, né, o nome dele tem origem na Magnésia, tá? A Magnésia era um distrito, tá, da antiga Tassália, que ficava na Grécia. E aí, os gregos, né, eles, em suas andanças, né, pelos locais, eles encontraram algumas pedras incomuns, tá? E essas pedras, elas tinham uma característica interessante, porque elas conseguiam atrair ferro, né? Então, imagine aí que, né, eles andando ali com alguma ferramenta que possuísse ferro, né, que tivesse ferro, e aí encostava em uma dessas, em uma dessas pedras, né, que aparentemente eram rochosas, mas que elas tinham essa característica de atrair esses ferros, né? Então, esse nome magnetismo ele surge lá na Grécia, tá bom? E dando continuidade, né? Primeiramente, antes de tudo, é importante entender como o que faz surgir o campo magnético, porque imagine aí, né? A gente consegue ver o ímã, né? A gente consegue pegar no ímã, tocar no ímã, mas tem alguma coisa que acaba puxando materiais para ele, né? Tá? E aí existe, então, ao redor de cima, com certeza alguma força que acaba atraindo esses objetos para ele, tá? E foi André Marie, tá? Ampère, tá? Ele nasceu aí em 1775, tá? E faleceu em 1836. Ele propôs que as correntes elétricas, elas são fontes de todos os fenômenos magnéticos. Ou seja, acreditava-se que passando uma corrente magnética, tá? Ao redor, ou para passando uma corrente elétrica, tá? Em algum material algum material férrico, por exemplo, acabava que esse material ele ficava com características do ímã, ou seja, ele passava a atrair outros materiais, tá? E aí ele propôs que essas correntes elétricas elas são as fontes de todos esses fenômenos magnéticos. É tanto que vocês podem ver aí na ilustração, tá? Vocês estão vendo aí um prego, né? Certamente. E esse prego ele está enrolado, né? Com algumas espiras, tá? E formando meio que uma bobina, tá bom? Com cobre, tá? E aí esse cobre, né? Ele está com várias espiras ao redor do prego e as extremidades dele é conectada nos polos de uma pilha, tá bom? E aí quando você faz isso, tá? Acaba que o prego ele fica com a capacidade de atrair outros materiais, outros metais, na verdade, tá bom? Então, isso acaba acontecendo, tá? E esse é um experimento que comprova, né, que as correntes elétricas, elas são fontes de todos esses fenômenos magnéticos. Se você fizer esse experimento, com certeza, tá? O prego, ele vai acabar atraindo materiais magnéticos, tá bom? E, enfim, dando continuidade, né? Então, vem a questão do ímã, tá? O ímã, ele é um objeto, tá? Capaz de gerar um campo magnético e atrair materiais ferromagnéticos, tá bom? Porque os materiais que são atraídos pelos ímãs são materiais que são chamados, né? São metais que são chamados de ferromagnéticos, tá bom? Desse caso, como o ferro, o níquel e o cobalto, tá? Todo ímã, ele possui dois polos, tá bom, gente? Os dois polos de um ímã são o polo norte e o polo sul, tá bom? E aí, por convenção, as linhas de campo magnético saem do polo norte e entram no polo sul.
Uma coisa interessante sobre a questão dessas linhas de campo, né, é que a gente não consegue enxergá-las a olho nu, tá bom? São linhas meio que invisíveis, tá? Mas que a gente consegue enxergá-las quando a gente pega pó de ferro, tá? A gente pega algum desses materiais ferromagnéticos, aí faz deles, né, pó, tá bom? E aí, quando você pega o pó de ferro e você coloca em cima do ímã, você vai ver que esses pozinhos eles vão parecer que estão saindo do polo norte e entrando no polo sul, tá bom? Então, os ímãs eles acabam tendo essa característica, tá? De ter um polo norte e um polo sul, onde o campo, as linhas de campo dele saem do polo norte e entram no polo sul, tá bom? Então, essa é uma característica principal, né, do ímã, né, que é ter o campo magnético, tá bom? Bom, pessoal, agora entrando nas classificações dos materiais magnéticos, né? A gente tem materiais ferromagnéticos, que são os materiais comuns que a gente pega o ímã, encosta nesse material e o ímã aprega nesse material, tá? Exemplo de materiais ferromagnéticos, tá aí o ferro, o níquel, o cobalto e suas ligas, como o aço, né? A gente sabe que o aço é uma mistura de alguns metais e entre esses metais está o ferro, tá? Então, por exemplo, a geladeira, né, ela é feita de um metal ferromagnético, porque quando eu encosto o ímã nela, o ímã gruda nela, tá? A gente tem também materiais paramagnéticos, que eles são pouco influenciados por campos magnéticos, tá? E a atração é tão fraca que é quase imperceptível, tá? E vale ressaltar também que os materiais paramagnéticos, diferente dos ferromagnéticos, tá? Os paramagnéticos eles não conseguem, não podem se tornar ímãs permanentes, tá? E aí exemplo desses materiais é o alumínio, o magnésio e a platina, tá? E aí um dos materiais mais curiosos, né, são os materiais diamagnéticos. Eles têm uma característica muito diferente e contraintuitiva, né? Eles são materiais em que, se você encostar o ímã nele, a tendência desse material não é ser atraído pelo ímã, mas ser repelido. Só que essa repulsão é também muito quase imperceptível, tá? E, e aí também vale ressaltar que esses materiais diamagnéticos, eles não conseguem se tornar ímãs permanentes. E aí a gente tem exemplos, né, como o cobre, o ouro, a prata, o chumbo e a água, tá? Bom, tem a seguinte pergunta, né, que acho que muitas pessoas que começam a estudar magnetismo, elas se perguntam isso, né, que é se o campo magnético é gerado por correntes elétricas, ou seja, cargas em movimento, então como é gerado o campo magnético de um ímã? Né? A gente, observando o ímã, normalmente, a gente vê que não tem nada em movimento ali, não tem uma carga, né, que está de um polo ao outro e tal, não tem nenhum fio conectado. Então, o que faz esse material ter essa peculiaridade, né? Bom, como acho que vocês já sabem, né? Bom, toda a matéria é feita de átomos, né? Os núcleos dos átomos tal e os elétrons. E os elétrons, eles têm cargas, né? A gente sabe que eles têm cargas negativas e eles giram. Ou seja, carga em movimento, né? O elétron girando. E além de girar, né? Que é chamado spin, que é o giro em si próprio, né? No eixo próprio. Ele também faz a translação, né? No núcleo do átomo. Ele translada e rotaciona. Assim como a Terra e o Sol, né? E esse movimento do elétron ficar girando e tal, é o que faz surgir essa força magnética, né? A gente já viu que cargas em movimento gera campo magnético. Só que naturalmente, normalmente, né, a gente pega um pedaço de ferro e ele não é um ímã, porque os átomos desse ferro eles estão alinhados de tal forma que um campo magnético se cancele com o outro. Então, um elétron está girando em uma direção, o outro elétron está girando em outra, de tal forma que eles gerem um campo magnético que se cancelem, tá?
Já um ímã, né, que um ímã pode ser um ferro, tá? Você pode pegar uma barra de ferro e transformar essa barra de ferro em ímã. Eles têm, os átomos deles estão alinhados, fortemente alinhados, de tal forma que um elétron gere um campo magnético, outro elétron gere outro campo magnético, e ao invés de eles se cancelarem, eles se somam. Então, a soma desses infinitos elétrons que estão, né, nesse ímã, a soma desses campos magnéticos faz gerar esse campo magnético que a gente consegue ver, que a gente consegue sentir, né? Tá bom? Bom, aí vem uma questão curiosa, né? Que com a gente conhecendo o magnetismo, né, aí a gente pode fazer alguns instrumentos legais, como a bússola, né? A bússola, que é uma agulha imantada, ou seja, um ímã, né? Formato dessa agulha. E a ponta dessa agulha sempre vai mirar em um dos polos, né? Um dos polos da Terra. Só que aí tem uma coisa curiosa. Existem polos geográficos, né? E polos magnéticos. Por exemplo, a gente sabe que o polo norte da Terra, né? Geográfico, polo norte geográfico, é lá em cima, né? Estados Unidos e tal. E o polo sul geográfico é aqui embaixo, né? Tem o Brasil e tudo mais. Porém, nos polos magnéticos é o contrário. Na verdade, a parte de cima da Terra possui o polo magnético sul e a parte de baixo da Terra possui o polo magnético norte. Por quê? Porque a gente sabe que a ponta do ímã, né, sempre aponta para o norte, tá? Só que esse norte que o ímã tá, que a bússola aqui funciona, é o norte geográfico, que eles falaram que era o norte geográfico, tá? Por exemplo, ó, aqui a gente tem a ponta, ela aponta para o norte. Só que a gente sabe que se aqui é magneticamente, se aqui é um norte, lá do outro lado tem que ter um sul. Então, quando quando a ponta da bússola aponta lá para cima, né, da Terra, e aqui na bússola está dizendo que é o norte, então lá na verdade, lá em cima, é um polo magnético sul, tá? Então tem essa pequena diferença, tá bom? Bom, aqui a gente começa a entrar num assunto, né, um pouco mais voltado literalmente para a astronomia. Bom, como é gerado o campo magnético terrestre? Pessoal, o processo de geração de campo magnético, seja de qualquer planeta, é chamado de dínamo. Então, o dínamo é literalmente o processo que o planeta tem de produzir, né? Qual é o processo que o planeta tem que ele produz o campo magnético. Então, esse processo é chamado de dínamo, tá? E os planetas, eles têm dínamos diferentes, ou seja, processos de geração de campo magnético diferentes, tá? A Terra é interessante, né? A gente sabe que a Terra tem camadas, né? A gente sabe que tem a crosta, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno, tá? Como é gerado o campo magnético na Terra? Bom, é da seguinte forma. O núcleo externo da Terra, ele é líquido, tá? E ele é feito principalmente de ferro e níquel, tá? E esses materiais a grandes temperaturas e grande pressão, eles se tornam condutores, tá? Se tornam condutores e eles começam a ter carga, tá? Então, nessa parte do núcleo externo, eles têm carga, é uma massa lá, né, que possui carga. E dentro desse núcleo externo acontece um fenômeno chamado de convecção. O que é convecção? É quando, por exemplo, aqui tem uma chaleira, né? E tá a fonte de calor, tá? E aí
a água que está mais próxima da fonte de calor vai aquecer, a água vai subir e quando chegar bem em cima, ela começa a esfriar, tá? Quando ela começa a esfriar, a gente sabe que, por exemplo, o ar quente ele tende a subir, né? E o ar frio ele tende a descer. Então ele esquenta, ele sobe, quando chega lá em cima, ele esfria e desce. E aí fica um movimento que a gente chama de movimento de convecção, tá? A mesma coisa acontece na Terra. Então a gente tem um núcleo externo e aí vai acontecer exatamente essa mesma coisa. Sabendo que os materiais aqui desse núcleo externo são condutores, eles podem apresentar cargas, então eles têm carga e eles estão em movimento. Então isso gera o campo magnético da Terra, tá? E aí, ó, a gente tem os ingredientes, né, para a produção do campo magnético terrestre, que é um material condutor líquido, que nesse caso está aqui, né, no núcleo externo, e ele apresenta ferro e níquel, tá? A gente precisa ter o movimento de convecção, né? Essas cargas elas precisam se mover, tá? E além disso, a gente precisa ter que a rotação da Terra, tá? Que aí o fenômeno da convecção, juntamente com a rotação da Terra, a gente tem outro fenômeno que chama efeito de Coriolis. Então essa é a fórmula, né, que a gente conhece da formação do campo magnético terrestre, tá bom? E aí, né, a gente tem aqui a região ao redor da Terra em que o campo magnético possui influência é chamada de magnetosfera, tá? Então a gente percebe, tá aqui, né, o núcleo externo e tal, e aqui a gente tem a magnetosfera, tá bom? Show de bola. Aí, a gente tem aqui um pequeno vídeo, né, mostrando sobre a importância do campo magnético terrestre. Pode abrir? Pode. Pronto. Vou reproduzir aqui para vocês, tá? Olha só, gente. Isso aí é muito interessante, pessoal. Observem que o título, né, a importância do campo magnético terrestre, tá? E o campo magnético terrestre ele tem uma importância muito grande, porque eles nos mantém seguros de algo que vem preocupando, né, principalmente nos últimos tempos, os astrônomos, né? Que é a questão, gente, dos ventos solares, né? Os ventos solares, o campo magnético, na verdade, da Terra, ele acaba protegendo, né, a gente, a Terra, dos ventos solares. E aí, deixa eu passar aqui. Bom, pessoal, e então, né, o campo magnético, né, ele tem uma grande importância, né, porque ele gera o que a gente chama de cinturão de Van Allen, tá? O cinturão de Van Allen, ele é formado pelo campo magnético da Terra, e ele é importante por quê? Porque ele captura as partículas carregadas de altas energias, prótons e elétrons, que vêm de ventos solares e também dos raios cósmicos, tá? Essas partículas, né, elas ficam presas, tá bom? E ficam girando em espiral entre os polos magnéticos do planeta, criando então duas regiões em forma de anel, né, ou donuts, ao redor da Terra. Então, olha só que interessante. Aqui tem algumas imagens ilustrativas, né? O cinturão de Van Allen, vocês veem aqui dentro, tá? E aqui a gente tem o eixo magnético, né? Lembrando, sempre, né, o campo magnético ele sai do campo magnético norte, né, para o campo, quer dizer, sai do polo norte para o polo sul, perdão. E, né, esse campo magnético ele acaba prendendo essas partículas desses ventos solares aqui nessa outra imagem, ó, que elas vêm, tá? E elas ficam presas, tá bom? Aqui, ó, passam da magnetosfera e ficam presas, formando esses anéis, tá? Que no caso aqui, o cinturão de Van Allen. E esse cinturão, ele gera um fenômeno, né, da natureza que eu acho que todo mundo conhece, já viu em algum filme, em algum lugar, que são as auroras boreais, tá? Perdão, antes, né, aqui tem um cinturão de Van Allen, tá? Mostrando aqui, ó, como ele
A gente vê aqui, ó, Van Allen A, Van Allen B, tá? E ele vai fazendo essa, 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 essa volta, tá? E aí aqui essas partes azuisinhas que vocês veem é o campo magnético, tá? E aí a gente tem o cinturão de Van Allen, tá bom, gente? Que fica formando meio que algo parecido com um campo, né? Fica meio que no formato do campo, já que eles ficam presos no campo magnético. Pessoal, então, né? O cinturão de Van Allen, né? Ele é formado, tá? Através das partículas, né? Que ficam presas, né? No campo magnético. E aqui da Terra a gente consegue enxergar as auroras boreais, né? Que eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter visto, né? Em filmes, em vídeos, tá? Ou até ido lá, né? Não sei quem já viu e tudo mais, assim presencialmente. Mas enfim, né? É formada essas auroras boreais, tá? E essas auroras boreais, elas são formadas da seguinte maneira. Vamos lá. Vento que vira luz. Olha só, a descoberta de partículas solares, elas trouxe a explicação científica da formação de auroras, tá? Você vê aí o vento solar, tá? Aqui o Sol, os ventos solares, eles vêm, tá? A gente tem aqui, certamente, o campo magnético, tá bom? Aí aqui, ó, parte do vento solar é aprisionado na ionosfera, que é a camada mais elevada da atmosfera, e entra no túnel magnético, tá bom? Dentro do túnel magnético, as partículas, tá? Ó, ela vem, tá? Entra no túnel magnético, e aí dentro desse túnel, as partículas solares eletricamente carregadas são aceleradas pelo campo magnético, tá bom, gente? Como o Valdir tinha falado, né? Vocês viram que cargas, né, em movimento geram campo magnético, né? Então, olha só que interessante. Dentro desse túnel, as partículas solares, elas eletricamente carregadas, elas são aceleradas pelo campo magnético. Então, certamente, o campo magnético, ele tem, né, ele acaba fazendo com que essas cargas, elas aumentem sua velocidade, elas são aceleradas, tá? E aí, quando elas entram em contato com os gases da alta atmosfera, tá? Com os gases presentes na nossa atmosfera, da parte alta, criam a aurora polar, tá? A aurora polar da Terra, que acaba, né, gerando aí as auroras boreais que a gente consegue ver daqui, tá bom? Só falando um detalhezinho, né, que a gente pode ver aqui que as auroras boreais ou auroras polares, né, elas são geradas apenas nos polos da Terra, seja no polo norte, né, ou o polo sul. Essa nomenclatura de aurora boreal ou aurora polar, ela vem exatamente de qual polo essa aurora está sendo formada. Se eu não me engano, aqui no polo norte geográfico, né? É chamado de aurora polar. Já no polo sul geográfico, né? É chamado de aurora boreal. E aí tem essa diferença em nomenclatura. E aí também, como o Valdemir comentou, a gente aqui tem nessa faixa vermelha, né? O cinturão de Van Allen. Quando esse vento solar ele atinge a magnetosfera, né? As linhas de campos da Terra, elas se deformam de tal forma que as partículas aprisionadas aqui no cinturão de Van Allen comecem a descer também aqui nos polos, tá? E aí aumentando ainda mais a geração de auroras boreais, tá bom? Que curiosidade massa, velho. Exatamente. É muito bom, muito interessante isso. É, Bom, aí a gente vai, né, falar um pouco dos planetas e seus campos magnéticos. Mas antes, a gente vai falar um pouco sobre a nomenclatura, né, dos planetas. A gente sabe que quase todos os planetas, né, eles são deuses da mitologia romana, né, que por sua vez têm suas origens em divindades gregas. Para quem não sabe, a mitologia romana ela nasce da mitologia grega. Então, os deuses da mitologia romana são exatamente iguais aos deuses da mitologia grega, porém com nomes diferentes. Então, aqui os nomes dos planetas vêm da mitologia romana, né? Só que a gente sabe que a mitologia romana vem da grega. Por exemplo, Mercúrio. A gente sabe que Mercúrio, né,
Na mitologia romana, chamada de Mercúrio. Na mitologia grega, ela é chamada de Hermes. Então, é o deus mensageiro Hermes. Mercúrio tem esse nome porque ele é difícil de enxergar ele no céu. Ele só aparece em crepúsculos, ou quando o Sol está quase nascendo, ou quando o Sol acaba de se pôr. E ele é chamado por esse nome porque ele passa muito pouco tempo à vista, né? A gente, ele simplesmente nasce, né, no horizonte da Terra e depois já desce. É muito difícil ver ele, tá bom? Já Vênus, a gente sabe que Vênus é a deusa da beleza, né? Não é por menos, porque Vênus é o objeto mais brilhante que a gente tem no céu à noite, tá? Ele, você vê entre aspas, uma estrela, né? Bem brilhante, mas na verdade é Vênus, tá? E Vênus representa, na mitologia grega, a Afrodite, que é a deusa da beleza e tal, tá? Já a Terra, o planeta Terra, é uma exceção, tá? O planeta Terra não vem de origem, o nome, né? Não vem de origem mitológica, mas ela pode ser associada à deusa Gaia, né? Que é a deusa da natureza e tal. Já Marte, ele é o deus da guerra, tá? Na mitologia romana é chamada de Marte, mas na mitologia grega é chamada de Ares, né? Quem jogou God of War sabe que a gente joga contra ele, né? Contra o Ares e tal, que é o deus da guerra. E deram esse nome porque Marte é vermelho, né? Lembra sangue e tal. E aí colocaram ele como o deus da guerra, tá bom? Já Júpiter é muito interessante, que Júpiter, né, é um nome romano que na mitologia grega é o Zeus, né? É o pai do Ares, tá? E aí, por que tem o nome Zeus, né, para Júpiter? Porque ele é enorme, ele é o planeta, né, que ele é o maior planeta tanto em massa, tanto em extensão. Por exemplo, se pegar a massa de todos os outros planetas multiplicar por 2 não dá a massa de Júpiter. Então ele é muito grande, tá? Já Saturno, né, é, na mitologia grega, ele é chamado de Cronos, que é exatamente o pai de Zeus, né? Cronos é o pai de Zeus, tá? E aí, é isso. E aí vem o Urano, que Urano, engraçado que Urano é o pai do Cronos, que Cronos é o pai de Zeus, tá? E aí a gente vê tem Urano aqui. E por último, né, a gente tem Netuno, que é o deus dos mares, né? Que na mitologia grega é o Poseidon, tá bom? Então esse é a origem dos nomes dos planetas, certo? Tem origem mitológica, muito legal essa parte, tá bom? E você vê Plutão ali, né, escondidinho, que não é mais Plutão, planeta. pô, fica muito longe, né? Muito pequeno, aí. Bom, já voltando agora para o tema, né, de magnetismo e tal. Bom, a gente começa por Mercúrio. Mercúrio é muito pequeno mesmo, mas mesmo assim ele possui um campo magnético produzido por ele mesmo. Isso é bem curioso. A gente pode ver que o núcleo dele, né, ocupa 85% do planeta. Então a gente tem um núcleo e, e aqui, né, a camada mais externa. E o resto, né, é o núcleo dele. O dínamo de Mercúrio é parecido com o da Terra. Tem o movimento de convecção, tal. O núcleo dele, é, o núcleo externo dele, é, principalmente de ferro e de níquel também. E aí acontece a mesma coisa do que a mesma coisa da Terra, tá? Mais próximo do núcleo, esses materiais condutores, né, ferro e níquel, são bem aquecidos, eles sobem e depois eles descem, né, fazendo esse movimento circular, tá bom? Então é parecido com o da Terra. A gente tem Vênus. Vênus é curioso porque ele não possui campo magnético próprio, né? Ele não opera um dínamo, ou seja, um processo de criação de campo magnético, né?
Isso é devido, assim, muitos estudos, né, estão direcionados para essa parte de entender como é que funciona a geografia e a física dos planetas, né? E, bom, a gente sabe que Vênus, ele possui uma rotação muito lenta, né? De 243 dias terrestres, ou seja, demora quase um ano nosso para Vênus dar simplesmente uma volta, né? Um dia. Então, ele é um planeta que não gira, né? E seu núcleo, ele está em equilíbrio térmico, ou seja, olhando aqui para Mercúrio, ele só produz um campo magnético porque produz um movimento de convecção aqui, né? E o movimento de convecção só acontece porque próximo do núcleo interno a temperatura é alta e ao se afastar do núcleo interno a temperatura vai diminuindo. Porém, em Vênus, isso não acontece. É como se todo o núcleo tivesse a mesma temperatura, inviabilizando o movimento de convecção, tá bom? Bom, aí a gente continuando aqui nos planetas rochosos, né? A gente tem a Terra, que a gente já comentou sobre a sua origem do campo magnético, né, e tal, como funciona. E a gente, para encerrar os planetas rochosos, né, a gente tem Marte, que ele também, né, não possui um campo magnético, porém, os estudos mostram que ele possuía um campo magnético antigamente e que ele era um planeta parecido com o da Terra. Porém, o que aconteceu? Por ele ser pequeno, ele foi perdendo calor para o meio. Tá? Assim como na Terra, a gente tem vulcões, né, que são a lava vem lá das camadas mais internas da Terra, né? E aí lá tem uma quantidade de calor acumulada que ele vai liberando através dos vulcões, tá bom? E em Marte, esse processo de liberação de calor aconteceu muito rápido. E o que aconteceu? O núcleo do planeta esfriou, né? E aí o movimento de convecção, né, parou. E aí o que ocasionou? Ocasionou que Marte ele deixou de ter um campo magnético, tá? E mesmo que o seu núcleo seja parecido com o da Terra, ele parou de, de ter esse campo. E é o que aconteceu. Quando Marte perdeu seu campo magnético, os ventos solares batiam no planeta e como não tinha o campo magnético para se proteger, os prótons e elétrons vindo do Sol, né, dos ventos solares, batia na atmosfera da Terra e levava essa atmosfera aos poucos para o espaço. Então, o vento solar foi evaporando a atmosfera de Marte. E hoje, né, ele é um planeta que possui basicamente nenhuma atmosfera, né, em volta dele. Os ventos solares empurraram essa atmosfera para fora e com isso evaporou a água e tudo mais. E é por isso que ele é um planeta quase totalmente de rocha, né? Na verdade, de óxido de ferro, né? Que é ferrugem, é um planeta curiosamente feito muito de ferrugem, tá? Ferrugem. Então, aqui tem, né, os campos magnéticos dos planetas Júpiter e Saturno, tá bom? Vamos lá. Júpiter, ele possui campo magnético, tá? E, inclusive, é o campo magnético mais forte e poderoso de todos os planetas. Cerca de 20 mil vezes mais intenso que o da Terra, tá? O dínamo de Júpiter, ele não é gerado por ferro fundido, tá? Assim como na Terra. Ele é gerado em uma enorme camada de hidrogênio metálico, líquido, um condutor elétrico muito eficiente. E isso, né, também porque Júpiter ele é um planeta gasoso, né? Diferentemente da Terra, que é um planeta rochoso, Júpiter é um planeta gasoso, tá? Então, a Terra, né, ela tem o seu dínamo, que é por ferro fundido, né? E que gera, inclusive, a lava, né, como o Valdir falou. E no caso de Júpiter, a gente tem uma grande quantidade, tá? Uma grande camada, na verdade, enorme camada de hidrogênio metálico líquido, tá? Que nesse caso aí é um condutor elétrico muito eficiente que vai fazer o papel
do dínamo. Na verdade, será o dínamo desse planeta, tá? E outra coisa também é que Júpiter, ele possui uma rotação muito rápida, né? Ele é muito rápido. E também o tamanho e sua pressão é gigantesca, né? Ele é o maior planeta do Sistema Solar e ele também é o planeta com a maior massa, como o Valdir tinha falado, e certamente possui uma densidade muito grande, tá? E dentro desse planeta acaba tendo uma pressão também gigantesca. Tem também Saturno, tá? Saturno ele também é um planeta gasoso e ele possui um campo magnético também muito forte, o segundo maior do Sistema Solar. Seu dínamo é parecido também com o de Júpiter, com o hidrogênio metálico líquido. Então vocês veem que os maiores planetas eles possuem também os campos magnéticos mais fortes, né? O que acaba também gerando uma pressão interna dentro do planeta gigantesca, né? E os dínamos dos dois, né? São parecidos, tá? Que é de hidrogênio metálico líquido, tá bom? E eles são dois planetas gasosos. Outros dois planetas, né? Urano e Netuno, tá? Urano ele possui uma camada conhecida como Oceano Iônico, tá? Você vê que ele tem uma coloração bem azulada, tá? E onde ocorre o dínamo, tá bom? E trata-se de uma região fluida composta por água, amônia e metano em estado ionizado, tá? O eixo magnético de Urano ele está inclinado a cerca de 59 graus, cerca de 59 graus em relação ao seu eixo de rotação. Então, o eixo magnético de Urano ele está inclinado, né? E aí, em relação, no caso, ao seu eixo de rotação. Então, ele está girando para um lado, mas o seu eixo magnético ele tem uma certa inclinação com relação ao seu eixo de rotação. E aí, o campo magnético ele não é gerado, ele não o campo magnético ele não é gerado, tá, no centro do planeta. O seu centro magnético está deslocado em cerca de 1,3, um terço, na verdade, perdão, do raio do planeta em relação ao centro físico. Então você vê, né, que é um planeta meio torto, né? Ele é um planeta torto e é como se, né, não? Ele é como se o ímã dentro de Urano ele estivesse muito mais próximo da superfície. Então, tipo, é como se o campo dele, né, fosse, tipo, é como se o centro do ímã dele, onde gera o campo fosse mais próximo da superfície do planeta, e não no centro exatamente, né? Então, você vê aí na imagem, aqui está o eixo dele, tá? E aqui está o eixo de rotação. A gente tem um eixo de rotação, dá um zoom aqui, ó. Ó o eixo de rotação dele, e o eixo magnético está aqui, ó. E aí acaba gerando um campo magnético desse formato, né? E, enfim, ele é bem curioso, o campo magnético desse. O É muito interessante, curioso. o interessante também é que, por exemplo, na Terra, os polos magnéticos estão mais ou menos onde o eixo de rotação da Terra, né? E, velho, Estão condizentes. Só que aqui em Urano, ó, o eixo de rotação está aqui, só que os polos magnéticos estão aqui, afastados. Aí, o que é que isso causa? Por exemplo, se a gente for na outra imagem, ali à esquerda, ó, essa manchinha aqui não é nuvem, são auroras boreais, pô. E é no meio, tipo, é no meio do planeta, sabe? Aí é muito curioso por causa disso. uhum. Ele é um planeta que é meio deformado, né? Assim, bom, o outro planeta, né, Netuno, tá? Vocês veem que esses planetas que são bem mais distantes do Sol, né? Eles são planetas bem azulados, né? No caso, a água que está presente na superfície desse planeta, ela está congelada, tá bom? E aí, por exemplo, o Urano ele tem essa coloração, né? Que não é uma coloração exatamente de água líquida, né? Mais de gelo, né? Uhum. Netuno, no caso, Netuno ele possui um dínamo torto igual ao de Urano, gerado por um ligeiro condutor longe do centro também, né? Então, você vê que o gerador, né, o dínamo desses planetas, eles geram o campo magnético longe do centro do planeta. Como o Valdir falou no instante, a Terra, né, no centro dela é que é gerado o campo magnético, né? E aí acaba sendo bem alinhadinho. No caso desses planetas, como no caso de Urano e Netuno, eles são desalinhados com o eixo de rotação do planeta. E aí, por isso, o campo de Netuno também é inclinado e deslocado como um ímã fora do lugar. Né? E aí, são dois planetas que eles são bem parecidos, assim, o campo magnético deles.
né? E eles são os planetas também mais distantes, né, do Sol, né? E aí a superfície desses planetas é composta por água congelada, né, por gelo, tá? E o seu o seu eixo magnético acaba é torto, né? Não necessariamente por causa do gelo, mas ele é torto, é um condutor longe do centro, né? Então, é isso. Valdemir, antes de terminar, volta lá pro slide que tem todos os planetas, pra gente dar uma olhada. Eita, tá. Ó, aqui é curioso porque a gente consegue ver que os quatro primeiros planetas, né, que é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles são rochosos, né, são de rocha, e eles são pequenos, né, ó, são em comparação aos outros, são pequenos. E aí a gente tem Júpiter e Saturno, que são os gigantes gasosos, ou seja, são planetas feitos de gás. E é Sim, sim. curioso porque, imagina, se você cair nele, você não vai achar um chão, velho. Você vai ficar caindo Não é até. sólido. Pô, muito, muito doido. E. E uma... Hum, Sim, pode. ah, Não, é uma coisa muito, né, que tipo, ele tem uma pressão muito grande, né, porque o campo dele magnético é muito forte. E aí, tipo, o que será que aconteceria se a gente caísse dentro do planeta? Onde ia parar, né? nossa. E fora que também tem aquela tempestade, né? Aquela mancha vermelha, né? Hum, Que é uma você está tempestade que tá há muitos anos. Eu acho que é mais nessa ou menos aqui, né? imagem. É, tá meio coisado, mas é. É. E aí a gente, por último, tem os gigantes gelados, né? Que são basicamente pedras de gelo, que é Urano e Netuno, né? E o engraçado é que para Sim. cada tipo de planeta a gente tem dínamos parecidos, né? A gente tem Uhum, os quatro primeiros, né? São aquele dínamo que tem um movimento de convecção e tal. Júpiter e Saturno uhum, é outra coisa e Urano e Netuno uhum. também são outra coisa, que são, né? A depender da característica do planeta, seu dínamo é até parecido, né? Só que é interessante isso. Sim, é bem interessante. É como se tipo, cada região, né, daqui do sistema solar tivesse características próprias, né? Assim, os planetas. Uhum, Até a formação dos planetas, né, do mais próximo do planeta do Sol até o mais distante, é. a gente vê que é como se tivessem alinhado perfeitamente em ordem, né, Uhum, para poder gerar os seus campos magnéticos e tudo mais. isso. No caso de Marte, né, ele não possui campo. Daí É, é curiosidade. Será que a Terra poderia ter o mesmo destino? rapaz, aí. Acho que assim, deve ser possível, né? Mas é, pensar nisso também não, sei lá, não, acho que não vale a pena não, eu acho. Se isso for acontecer, vai demorar muito. E curioso também que a gente tem um planeta no sistema solar que tem um anel, véio, em volta dele. Isso é muito doido. Qual? O de Saturno, né? É verdade, sim, sim, certamente. Eu pensei que era outro. Muito doido. Muito massa. Então, esses já que são os campos magnéticos, né, dos planetas. É isso. É, Pessoal, encerramos aqui, tá? Muito obrigado para quem assistiu até aqui, tá? E até a próxima. Aldemir, tem algo para falar? oi? Não, é só agradecer também, brigadão por assistir até aqui, né, por é, poder ver essas curiosidades juntamente com a gente. E também até a próxima. Até o próximo encontro. Valeu! Valeu!